Olá, boa noite. Está começando o programa Conexão João Santos, mais o programa Destaque com a Miriam Viana. Boa noite, Miriam. Boa noite, João. E para você que está sintonizando agora na Foco TV, sejam muito bem-vindos aos nossos canais. Você pode acompanhar a nossa programação pelo YouTube, o Instagram e pelo Facebook. E se você quiser o programa Conexão João Santos nos seus bairros, entre em contato com a nossa produção. Nosso número é o 98534-8574. O programa Conexão irá no seu bairro fazer a sua denúncia e apresentar para as autoridades local. Miriam Viana. Olá, boa noite a todos. Estamos aqui começando essa edição especial do programa Destaque Mais e Conexão João Santos. E hoje com uma convidada para lá de especial, que é a doutora Milena Câmara. E vamos estar falando um pouquinho da sua biografia, sua vida pessoal e seus projetos, né, que são de grande importância para todos. E daqui a pouquinho estaremos de volta com o programa Conexão João Santos e mais destaque. Estamos de volta com o programa Conexão João Santos, hoje na edição especial, mais o programa Destaque. Estamos recebendo a pré-candidata a deputada distrital pelo Republicano, Milena Câmara. Boa noite, Milena. Boa noite, meu querido João. Obrigada pelo convite. Para mim é maravilhoso estar aqui hoje na Foco TV, aqui participando justamente com a Miriam, nessa edição especial de fim de ano, né? Exatamente. Final do ano chegou aí, pessoal. Exatamente. E você que está aí atenta, seguidores da Foco, queremos convidar você a continuar ligadinho aí, ó. Temos ótimas notícias, informações, um debate, uma entrevista com a Milena Câmara. Fique ligado, compartilhe, comente, para que alcance mais pessoas. Miriviana, pode começar a entrevistar essa pré-candidata jovem, né? 34 anos. Olha, eu vou consertar, é 35. 35, poxa Infelizmente, vida. já tem esse aninho aí a mais. Agora o tempo vai correndo cada vez mais rápido, né, João? Então, que bom, vai ficar um graças crédito para mim, viu? Vai sim, você tá de parabéns. Então, Milena Câmara, tive olhando, assim, buscando algumas informações suas, né? E como o João já falou, 35 anos, encontrei que você nasceu 20 de julho de 1986. Isso. Qual foi a cidade que você nasceu? Eu nasci numa cidade lá no Acre, no estado do Acre. Eu nasci na capital do Acre, em Rio Branco, e morei no Amazonas, a parte da minha infância, e vim para o Distrito Federal com os meus 11 anos de idade. É mesmo? Eu sou mais candanga do que qualquer coisa. Olha que interessante, né? Uhum. Filha de Silas Câmara, né? Isso. Pastor e também deputado federal. E de Antônia Lúcia Câmara, Exatamente. Economista e também deputada, já foi deputada federal. Pelo estado do Acre. Então, nada mais o porquê, né? Já tem aí no sangue, no DNA. Eu tenho sim, é verdade. Eu tenho acompanhado a minha vida inteira os trabalhos realizados pela minha família no âmbito político. E é algo inspirador para mim, é algo que me faz, de fato, me inspira. Sabe, Miriam? Me inspira, de fato, a trabalhar pelas pessoas, a acolher pessoas, a imaginar projetos, imaginar a forma de mudar, de melhorar a vida das pessoas. Então, isso, de fato, me influenciou muito conviver com a minha família, sempre muito envolvida com a política. Então, encontrei mais informações. João, acredita que empresária, advogada, odontóloga, cirurgiã orofacial, Isso. colunista do Diário do Poder, também apresentadora de um programa de rádio notícias e bate-papo pela 92.9 FM. Isso, meu programa que eu faço lá de segunda a sexta-feira na Rádio Boas Novas, 92.9 FM. Aqui também no Valparaíso você pode escutar a rádio, tá? O meu programa Notícias e Bate-Papo com Milena Câmara começa às 7 da manhã e vai até às 8 horas da manhã. É um programa que nós fazemos releitura
das principais notícias do Distrito Federal, do Brasil, e também é um programa no qual eu falo sobre o amor de Deus pelas pessoas. É mesmo? É diário o programa? É diário de segunda a sexta. Muito bom. Qual horário? De 7 às 8 da manhã. Ótimo. Olha, especialista em direito criminal e em gestão pública e realiza palestras em todo o país sobre temas que abordam o fortalecimento da mulher e o empoderamento feminino. Então, pelo que eu entendi, pelo que eu observei, você defende a mulher, você é a favor da mulher. Sim, eu tenho lutado muito para defender as mulheres, na verdade, da violência doméstica familiar. Agora, mais cedo, antes de estar aqui, estava inclusive me reuni com algumas pessoas do Ministério Público que estão à frente dessas bandeiras também de combate à violência contra a mulher, né? Então, assim, é algo que eu tenho trabalhado de forma bem importante, porque você viu a quantidade de feminicídios que nós tivemos ao longo desta pandemia, por exemplo. Muitos. Foi uma coisa horrorosa e todos os dias eu tenho que noticiar feminicídio. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis e principalmente para as mulheres. As mulheres ainda estão excluídas de diversas formas. Apesar de nós vermos aqui que a mulher tem sim alcançado espaços importantes, a legislação tem mudado para beneficiar as mulheres. De certa forma, isso tem incluído as mulheres nas várias estruturas de poder, por exemplo. As mulheres têm lutado mais umas pelas outras. Nós temos visto aí leis, aprimoramento das leis para atender as mulheres nas diversas dificuldades que nós enfrentamos. E vemos, por exemplo, a Câmara Legislativa do Distrito Federal, neste momento, está tentando aprovar uma lei que é para as mulheres terem oportunidade de darem de mamar, né, para o seu filho, ter a oportunidade de um espaço digno ali para a mãe poder amamentar o seu filho. Então, nós vemos as lutas aí que as mulheres ainda precisam alcançar. Tem melhorado muito? Tem. A gente tem lutado muito em prol desse benefício, e a violência é algo que está muito ligado à questão financeira da mulher. Então, eu tenho sempre falado muito sobre isso, e nós estamos trabalhando levantando a bandeira das mulheres, mas não é levantar a bandeira das mulheres, a bandeira feminista. A minha bandeira de trabalho é para incluir a mulher no mercado de trabalho. É de fato trabalhar para a mulher, para tirar a mulher da situação da vulnerabilidade econômica. Porque isso estatisticamente, Miriam, tem demonstrado que as mulheres, elas se prendem ao agressor, elas continuam ali naquela relação abusiva, por dependência financeira e econômica. Então a mulher tem medo de sair de casa e não ter o sustento para os seus filhos. A mulher, muitas vezes, ela nesse atual sistema que nós estamos vivendo e nessa crise econômica, as mulheres têm representado sim uma grande parte da nossa população que tem agido como chefes de família. Tem sido as mulheres, sabe, Miriam? Então, de fato, nós precisamos trabalhar para as mulheres, para que nós tenhamos mais oportunidades, mais direitos, e trabalhar para combater a violência contra as mulheres significa dar oportunidade para que ela se livre da situação de agressão. E ela só vai se livrar da situação de agressão muitas vezes se ela tiver um trabalho, se ela tiver uma renda, se ela tiver como sustentar aquela família que ela carrega nas costas, a sua prole. Buscar investir em si próprio, né? Ter uma profissão, né? Uma qualidade de vida melhor, que tudo isso ajuda também, né? Com certeza, também é isso mesmo, a autoestima, né? A mulher precisa se cuidar. E como que a mulher se cuida se ela está psicologicamente abalada por uma agressão? Às vezes a agressão, João, ela não é só a agressão que ela vem do marido, não, do parceiro, né? Do companheiro dentro de casa. Ela é uma agressão que ela vem do pai, ela é uma agressão que vem de um irmão. É uma relação abusiva de alguma forma. Sim, perfeito. E a agressão que a gente combate, que nós estamos trabalhando para combater, é a violência doméstica familiar de todas as formas. Ali é um leque bem amplo. Então as pessoas pensam, às vezes, escutam esses termos e acham que é só contra o parceiro. A defesa só relacionada ao parceiro, e não é só do parceiro. Então a violência, ela infelizmente, ela tem tomado conta da família. E nós temos trabalhado para curar as famílias, sarar as famílias. Não só ali
como você falou aí na questão psicológica, que falta autoestima, por isso que eu puxei aqui para essa questão da família. Então a mulher, ela se sente abalada psicologicamente, ela escuta palavras que fazem com que ela entre num contexto de depressão, e isso realmente dificulta a mulher de sair também daquela relação, porque ela fica dependente psicologicamente, afetivamente do parceiro, de um pai, de um tio, de uma pessoa que ela tem alguma afinidade. E a agressão, ela nunca está muito longe. A agressão, Miriam, ela está sempre dentro de casa. É sempre dentro de casa que acontecem as coisas mais terríveis. É verdade. E, Milena, dentro das políticas públicas que você tem acompanhado bem de perto, que se defende causas importantíssimas, principalmente você tem aqui uma coluna no Diário do Poder, né? Tem essa coluna ainda lá? Sim. É semanalmente então, nós publicamos um artigo novo. Segundo um dos seus lemas, né, que eu transcrevi de lá para cá, segundo uma de suas palavras, temos uma oportunidade preciosa para discutir as condutas que afetam a integridade física, moral, psicológica, patrimonial e sexual das mulheres. Como você tem visto as políticas públicas, como você tem visto as políticas públicas governamentais para a mulher? Será que só leis punitivas para o homem ou precisa avançar em outros setores? Com certeza precisamos avançar, precisamos de mais investimentos. Como eu falei no início da nossa conversa, de fato nós vemos que houve um aprimoramento legislativo, sim, para proteger as mulheres. Existem políticas públicas para proteger as mulheres e também para coibir a prática contra a agressão doméstica, familiar, agressão de diversas formas. Mas ainda faltam políticas públicas que venham a atender a mulher para livrá-la da agressão sexual. Precisamos de políticas públicas que abranjam todos os setores. A violência dentro do ônibus, violência dentro do avião. Não é só a mulher pobre, não é só a mulher carente que passa por essa situação de vulnerabilidade, de assédio sexual, essa questão da dignidade sexual, como eu abordei aí nesse texto. Então, nós vemos em várias camadas da sociedade que a mulher ela tem sido agredida de diversas formas. E precisa, sim, um aprimoramento das políticas públicas, das leis, para atender essas mulheres que têm sido vítimas de diversas violências, como eu descrevi aí nesse artigo que foi publicado no Diário do Poder. Falta política pública? Falta investimento. E faltam também boas ideias. Miriam. Continuando aqui, falando um pouquinho mais da sua biografia, você como evangélica, né? Milena Câmara como evangélica, aprendeu desde criança a valorizar a família e estender a mão a quem precisa. Há mais ou menos 8 anos, mais realiza um trabalho contínuo de ação solidária, mobilizando o setor público e entidades não governamentais para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social. A política para ela é uma ferramenta essencial para transformar vidas e pessoas, que inclusive era uma pergunta que eu ia fazer para você, né? Qual seria o seu propósito, né, dentro da política, voltado como a bandeira que você defende? Meu propósito ele vai estar muito ligado à questão da defesa dos direitos da mulher, da defesa dos direitos para as mulheres, para as famílias, para os idosos. A questão das mulheres é algo que precisa ser enxergado e tratado de forma mais sensível. E nada melhor que uma mulher para defender outra mulher. Você não concorda, Com Miriam? certeza. Nós temos uma maior sensibilidade e sim, através da participação das mulheres na política, das mulheres nas diversas estruturas de poder do nosso país, desde o judiciário. Vemos aí hoje, nós temos várias ministras que estão dentro dos órgãos de destaque e nós vemos que, de fato, as políticas públicas, as leis que têm sido desenvolvidas, as ações afirmativas que têm sido desenvolvidas para as mulheres são oriundas de cabeças femininas. Então, mulheres têm pensado em estratégias, em leis que vão, de fato, ajudar e vão atender os interesses das mulheres. Porque atendendo os interesses das mulheres, Miriam e João, nós estamos, de fato, o legislador, as pessoas que produzem as políticas públicas, que pensam sobre esses assuntos, estão atendendo não só a mulher, mas estão atendendo também a família. Isso engloba o homem. A família, ela engloba o homem. Nós estamos também esquecendo que, na atualidade, a questão das mulheres estarem
trabalhando, estarem à frente ali das suas famílias, representando a família como chefes de família. Nós esquecemos também que os homens, muitas vezes, o papel, ele está exercendo o papel de estar lá em casa, de estar cuidando do filho, de estar fazendo aquele papel de dentro de casa, do lar, que muitas vezes era exercido pela mulher, por falta de oportunidades. Então, nessa crise, nessa atual situação que nós estamos vivendo, em que as pessoas estão na informalidade, por exemplo, os homens eles têm ficado dentro de casa, cuidando da prole, e as mulheres têm ido à luta. Então, vejo a importância em continuar lutando. É claro que as mulheres, desde o passado, têm travado lutas importantes e fez com que, nos dias atuais, as nossas representantes estão também travando aí boas lutas, e através desse trabalho, que vem desde lá do passado até a presente data, inegavelmente tem sim trazido oportunidade para as mulheres estarem sendo representadas, estarem tendo oportunidade de ter acesso a algo melhor. Então, eu até esqueci um pouco a sua pergunta, de fato, que são tantas coisas que nós queremos aqui explanar ainda num tempo curto. Vamos conversando e vamos desenvolvendo. Estamos entrevistando aqui a Milena Câmara pelo Partido Republicano, é uma pré-candidata a deputada distrital. Milena, você como pré-candidata pelo Republicano, como você está vendo o cenário político no Brasil hoje? Assim, o cenário político do Brasil para quem? Para a presidência, de uma forma geral? Que você quer numa forma geral. Numa forma geral. Por tudo aquilo, vou botar mais uma ênfase, por tudo aquilo que aconteceu, desentendimento entre o judiciário, legislativo, executivo, essa insegurança jurídica. Essa insegurança jurídica gerada por brigas, entre os três poderes, vamos dizer assim. Perfeito. De fato, tem gerado, sim, um desconforto para toda a população. É muito ruim quando os poderes eles não estão se entendendo, quando eles estão em guerra, e quando de fato não estão unidos, a política ela fica mais complicada. E isso prejudica o cidadão de uma forma direta. As pessoas pensam que é indiretamente, não é bem diretamente. Tem sido prejudicial essas lutas, essa falta de acordo entre executivo e as outras instâncias. Então, assim, de fato, isso tem prejudicado o povo brasileiro. O povo brasileiro é quem sofre com esse desentendimento dos nossos poderes. Eu tenho pedido a Deus várias vezes aqui, é uma coisa que eu tenho conversado muito com os meus ouvintes na rádio, pedindo oração pelos três poderes, dizendo, olha, nós precisamos fazer com que o nosso chefe de Estado se entenda com o Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Nós precisamos trabalhar aqui em oração para que aconteça esse acordo, porque o povo brasileiro ele se sente prejudicado. Veja aí a questão do Auxílio Brasil, que é o novo Bolsa Família, que até a presente data não se sabe ao certo de onde vão vir os recursos que vão custear este programa. Isso tem gerado dúvida e insegurança em muitas pessoas, nos empresários e na pessoa que está lá na ponta necessitando de fato de receber aquele aumento, que vai até para R$400, salvo melhor aqui juízo. Então ali, os empresários, o ministro da Economia estão preocupados de onde de fato vai surgir investimento, de onde vai vir o recurso para subsidiar um programa desse tão caro, tão alto, que estende o atendimento de 12 mil famílias para de 12 milhões de famílias para 17 milhões de pessoas que vão passar a receber esse benefício. Então esse desentendimento, muitas vezes até de Câmara, Senado, com o presidente da República, isso tem gerado assim, um desvalor muito grande para o nosso país. Mas você crê que nessa visão sua, como da maioria da população brasileira, os deputados e senadores, eles que fomentam as leis, eles não verificam, eles não têm a cautela de verificar qual é a fonte orçamentária, aonde vai ser cortado para trazer esse dinheiro? Porque coloca na mão e nas pernas da população brasileira, que não sabe então, para eles onde têm correr. lutado eles têm lutado sim, eles fazem essa análise.
Mas o nosso chefe, ele está querendo aprovar a lei, o novo auxílio, assim, de toda forma. Então, o que eles têm pensado? Nesse contexto que você está falando, eles têm pensado, por exemplo, no parcelamento dos precatórios. O que tem gerado insegurança jurídica, porque as pessoas estão esperando ali também há anos para receber. Aquilo ali gera uma bagunça, uma desestruturação em várias instâncias, João. Então, assim, eles analisam, mas eles precisam também atender o chamado do presidente. Então, é muito complicado, é um assunto delicado para se tratar. Há muitas divergências ali dentro, tem um grupo grande que está a favor, outro grupo que não está. Daí esse impasse e esse tempo longo aí, árduo, que as famílias têm esperado, não se sabe se vão receber agora em dezembro, tem uma promessa para acontecer o primeiro recebimento a partir de dezembro, agora no final de dezembro, não se sabe porque ainda não teve um acordo ali entre eles. Então as brigas são muito grandes, ele tem vários interesses sendo pleiteados ali e tá um impasse grande, ainda não se sabe. Então essa divergência, essa falta de acordo gera sim uma insegurança, uma instabilidade no nosso país de uma forma bem ampla e que de fato o melhor seria que isso não acontecesse. Perfeito. Vamos dando continuidade aqui, né? Falando um pouquinho da vida de Milena Câmara. E Milena Câmara, você com seus princípios cristãos, né? Eu observando assim você com muitas formações, né? Profissões. O que fez você querer a política? O porquê? Olha, a minha decisão, em definitivo, de trabalhar e buscar força, ajuda junto aos amigos, junto a você aí de casa que está me escutando hoje, para conhecer o meu nome, que tem me levado a essa disposição, Miriam, essa pergunta é bem pertinente. É de fato que eu tenho acompanhado de um trabalho que foi desenvolvido por pessoas muito próximas a mim ao longo de uma vida. Eu vi o tanto que a política é importante para ser usado como um instrumento para mudar, para melhorar, para trazer solução para a vida das pessoas. As pessoas precisam da política para sonhar, para ter garantias, direitos, oportunidades e deveres também. Então a política ela é uma ferramenta que, quando bem utilizada, ela faz com que nós, Estado brasileiro, tenhamos a oportunidade de sair de um patamar, de um país esquecido, de um povo pobre, um povo sem perspectiva, para pessoas, para cidadãos formados, capacitados, inteligentes, bem estruturados, que estão aí desenvolvendo robô, que estão aí alçando voos altos, que estão indo para a NASA, que estão ocupando espaços importantes a nível internacional. Então a política ela é essa ferramenta. E por isso eu gosto muito da política. Porque eu sonho em dar oportunidade para as pessoas. E a oportunidade que eu sonho em dar para as pessoas é para os menos favorecidos. Para as pessoas que não têm acesso à justiça, para as pessoas que não têm acesso à educação, para as pessoas que não têm oportunidade de ingressar no mercado de trabalho, por exemplo. Para as pessoas que vivem dentro de casa uma situação de violência extrema, porque não tem possibilidade de viver fora daquela violência, daquele ambiente tóxico de violência. E diante de todos esses papéis, essas funções, essas tarefas que você tem diariamente, como que é a vida de uma mulher com todos esses papéis profissionalmente, como mãe, esposa e diante desse seu propósito? Olha, é difícil. Você sabe melhor que eu, vai. Você está aqui também, aqui na luta, aqui exercendo um belíssimo trabalho. Quero te parabenizar. Muito obrigada. Uma mulher que representa aqui o jornalismo dentro de Valparaíso, assim, com tanta primor e eficiência. É difícil, são muitas atividades que nós temos que conciliar. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu estava em uma outra agenda, como te confidenciei aqui,
E meu filho ligando, mamãe, que horas você vem? Mamãe, tô te esperando. Mamãe, cadê você? Mamãe, mas você prometeu que ia chegar a tal hora. Mamãe, você não chegou. E, infelizmente, nós passamos por privações. E se faz necessário sempre uma boa conversa dentro do lar, dentro de casa, explicando os momentos da vida. E ensinar aquele caminho para ele, ensinar que esse é um caminho de esforço, de trabalho, de luta, de conquista, e fazer com que a família entre naquele contexto de sonhar juntos. Né? Todos nós temos trabalhos árduos, vocês, eu, você aí da sua casa que está nos escutando, nos ouvindo e nos vendo, né? Mania de falar no rádio, eu falo nos escutando, nos assistindo, na verdade. Você também passa por essa dificuldade. E são muitas lutas. Nós temos que trabalhar, dar conta do lar, dar conta da casa, do filho, do esposo, de pagar as contas, pagar os boletos. Então são muitos desafios mesmo. E mais Deus tem me abençoado, eu tenho conseguido exercer esses papéis de uma forma, graças a Deus aí, que tem dado certo. Pelo menos para mim tem funcionado a forma que eu vivo. Mas a gente sofre aí a distância, às vezes, né? Queria estar junto numa festividade familiar e às vezes não dá porque você está priorizando o trabalho. É duro. É um sacrifício, nós mulheres né? temos esse papel. Além de trabalhar fora de casa, chega em casa, você tem que dar conta ali da família, tem que dar conta do espaço ali, promover dentro de casa um espaço sadio para sua família. Nós mulheres temos essa missão que já foi nos deixada desde lá no tempo da Bíblia, ali antes de Cristo. Ali vemos as grandes mulheres ali que passaram, ali vemos ali, por exemplo, a rainha Esther, né, que teve esse papel aí fenomenal, salvou o povo judeu, fez ali um belíssimo trabalho pelo seu povo ali, mesmo com tantos afazeres ali do palácio, né, ela se dispôs a arriscar a própria vida para salvar um povo. Então, é algo parecido ali, é algo que eu me inspiro muito nessa passagem, nessa história da Bíblia. Lindo mesmo, João. E você está ouvindo aqui a Milena Câmara, que se eu estiver falando demais, João, você me proíbe de falar. Que é pré-candidata, né, a deputada distrital pelo Republicano. Milena, vamos falar um pouquinho do governo ibanês. Né? O governo ibanês que ajustou a casa em tão pouco espaço de tempo, né? Uma Câmara Legislativa que estava, no período antes dele pegar, estava muito ineficiente, muitas brigas políticas internas. Brasília hoje é reconhecido no Brasil todo como centro do poder. E de uma pesquisa feita, entre cada 10 governadores, todos queriam administrar Brasília pelos vultosos recursos. Hoje sabemos que a folha de segurança, educação, saúde é o governo federal, por ser o Distrito Federal que arca, e sobra um volume vultoso de dinheiro para se aplicar em Brasília. E temos em Brasília ainda, infelizmente, bairros desfavorecidos. Sol Nascente é sempre um calo para todos os governos que estão pegando. Sei que o governo ibanês tem trabalhado muito com a sua equipe, afinco para mudar essa realidade. E uma realidade que eu vejo, a inclusão, a tecnologia ainda está muito deficitária em muitos espaços. Não? Você fala sempre com propriedade sobre a igualdade, né? A igualdade à informação. Creio que também a violência contra a mulher vai muito ao caso da falta de informação, as pessoas estarem mais conectadas com a realidade desse país. Como que você vê a inclusão, a falta de inclusão da informática em Brasília? É algo que tem que ser combatido. Eu vejo que o governo, como você está falando aqui, do governo, do Distrito Federal, mais precisamente, o trabalho que tem sido desenvolvido, se é assim que eu entendi a pergunta, pelo governador Ibanez Rocha, eu vejo que ele tem feito muitos trabalhos sociais. Aqui tocando agora na questão do Sol Nascente. Ele tem promovido diversos, um programa de assistencialismo para as pessoas. Infelizmente, a geração de emprego dentro do Distrito Federal é algo deficitário, muito. As pessoas estão padecendo por falta de emprego. Empregabilidade é a palavra do momento. Infelizmente, é o que nós temos visto aí em todas as andanças que nós fazemos, é a falta de oportunidades de ingressar no mercado de trabalho. Mas, especificamente, falando das ações promovidas pelo governo do Distrito Federal, eu vejo que o governador Ibanez Rocha
lançou diversos programas para atender a classe mais vulnerável, como por exemplo o cartão Prato Cheio, o cartão Gás, que tem atendido as famílias de baixa renda. Vejo programas como o Renova DF, que tem trazido oportunidades de cursos profissionalizantes em diversas cidades do Distrito Federal para trazer a oportunidade das pessoas se profissionalizarem e ter melhor acesso ao mercado de trabalho, vamos dizer assim. Regiões como o Sol Nascente precisam sim de uma reforma ali estrutural urgente, gerar emprego para aquelas pessoas, gerar oportunidade, eu vejo. Mas, pelo menos, em contrapartida, vamos dizer assim, o governo tem trazido esses benefícios e tem atendido mais de 70 mil famílias, por exemplo, aí nesses benefícios de cartão Prato Cheio, cartão Gás, são as notícias que eu tenho conhecimento. Então, o governo tem trabalhado para atender as famílias vulneráveis? Tem. Eu vejo que a questão de acesso à informação, de fato, é o que tem feito com que várias famílias, várias mulheres tenham sofrido, sim, a questão da violência, a questão de acesso a tudo, né? Então, assim, a questão da falta da informação, a falta de acesso à internet, por exemplo, é algo que, de fato, tem feito com que as pessoas não tenham tido conhecimento, não tenham conhecimento. Por exemplo, na pandemia, vemos o que aconteceu. As aulas foram todas, né, João, remotas. Sim, então, remotas. E as pessoas sem acesso à internet, sem acesso a máquinas de computadores, a ferramentas que, de fato, façam com que aquela criança, aquele estudante, aquele jovem, continue tendo acesso à educação. E isso é algo muito perigoso no estado que nós estamos vivendo. Saber que as pessoas estão deixando de ter acesso à educação, a conhecimento, é algo que me preocupa muito. Eu vejo, por exemplo, que a Secretaria de Ciências e Tecnologia tem desenvolvido um trabalho importante, acredito que capitaneado, com toda certeza, pelo governador Ibanez Rocha, para trazer o Wi-Fi gratuito, né, para as famílias. Então, eu já vi que o programa do Wi-Fi social foi lançado em diversas feiras das cidades, diversas cidades do Distrito Federal, feiras permanentes. Tem sido lançado também o Wi-Fi social, até por sugestão minha, pela proximidade que eu tenho com o secretário de Ciência e Tecnologia, Gilvan Máximo. Nós sempre discutimos ideias boas. Eu tenho sido um braço eficiente ali para ajudar, não só dentro da Secretaria de Ciência e Tecnologia, como em outras, assim, trazendo ali o olhar das pessoas que estão precisando falar o que a comunidade está necessitando. Então, às vezes falta uma pessoa que chega lá que seja esse interlocutor, vamos dizer assim. E eu conversando com o secretário, falei, olha, secretário, eu percebo que as pessoas estão sem estudar porque estão sem acesso à internet. Como que a gente faz? Aí foi desenvolvido um projeto para trazer internet gratuita para dentro da casa das famílias. E a Secretaria de Ciência e Tecnologia tem levado, sim, de fato, a internet, o acesso à internet através do Wi-Fi social para diversas comunidades. Uma pessoa hoje, ela tem acesso à internet dentro da própria casa. Então, se ela tem um celular, se ela tem um computador ali, um tablet, ou alguma ferramenta para ter acesso ao mundo, e ela tem dentro de casa ali na estrutura simples dela, o acesso ao Wi-Fi, isso facilita muito a vida da pessoa. Então, essa iniciativa do governo de levar o Wi-Fi social, a internet gratuita para dentro da casa das pessoas, tem feito a diferença. E tem feito com que famílias saiam assim do esquecimento social e sejam incluídas nesse contexto. Ainda falta investimento? Falta com certeza. Faltam recursos para isso. Faltam. Mas, infelizmente, nós não temos esse recurso para tanto. E algumas famílias, infelizmente, ainda não foram beneficiadas. Mas, de fato, se faz importante um trabalho para que toda a população tenha acesso à internet. E já é um avanço, né? Já é um avanço que temos visto. É pouco, mas tem acontecido. Um trabalho que está engateando, está crescendo e eu acredito que tem feito sim a diferença na vida das pessoas. Miriam. Milena Câmara, você como agora na política, sendo mulher, você tem encontrado algumas barreiras no meio por ser mulher? Ah, com certeza. Tem sofrido algum tipo de violência? Claro, inclusive agora no ano de 2021, através de um projeto de lei apresentado, uma lei que, através da deputada Rosângela, que conseguiu aprovar, o presidente Jair Bolsonaro aprovou a lei que garante, que reprime, que faz o combate à violência política contra a mulher.
Então, hoje nós temos aí essa questão da violência desta lei que proíbe e reprime a violência política contra a mulher. É muito difícil você chegar para um homem e falar, olha, eu sou pré-candidata, deputada distrital, eu sou Milena Câmara pré-candidata. As pessoas têm preconceito, os homens principalmente, porque a mulher a que trabalha, a mulher que entra na política, muitas vezes ela é vista com maus olhos. E os homens, eles não querem disputar esse espaço. Apesar de a Lei 9.504 do nosso Código Eleitoral, ela prevê ali no artigo 10, salvo o melhor juízo ali, a introdução, né, das mulheres, ali o mínimo, as cotas das mulheres, vamos dizer assim, ali o mínimo de 30% das mulheres, o máximo de 70% para cada sexo, o que garantiu uma maior acessibilidade das mulheres a vida pública, ocupar espaços públicos. Nós vemos que, por exemplo, os partidos, quando chegam em 30%, atingiu os 30% das mulheres, eles param de colocar mulher, né? Já param. Então, assim, é algo que eu vejo que esta lei veio a calhar, ela chegou num momento muito propício em que nós precisamos de uma maior representatividade. Nós precisamos de uma maior representatividade, sim, feminina, em várias estruturas de poder. Isso mesmo. E outra situação que nos deparamos muito com relação à política, ela está sendo banalizada muito, né? As pessoas estão um pouco sem querer aceitar. Você tem encontrado essa dificuldade quando você fazendo sua campanha, suas visitas, você tem sido rejeitada? Como que tem sido sua aceitação diante disso? Olha, eu vou falar uma coisa pra você, Miriam. Talvez seja algo muito particular meu. Eu não sei se você está falando de uma coisa ampla para as mulheres ou da pessoa da Milena. Mas eu, Milena, tenho tido grande receptividade dentro das comunidades, com as mulheres, com homens, com famílias, com estudantes, com diversos setores que eu tenho conversado. Eu tenho sim tido uma boa receptividade. As pessoas têm enxergado o meu trabalho, o meu projeto com bons olhos, porque acreditam que vê em mim, sim, uma pessoa capaz de desenvolver bons projetos, uma pessoa que tem disponibilidade, que tem conhecimento e que de fato quer trazer uma renovação para a Câmara Legislativa, fazer um trabalho para o Distrito Federal de relevância. Então eu tenho tido uma boa aceitação, vamos dizer assim, mas como a gente acabou de falar da questão da violência política contra a mulher, sempre acontece, né? Uma coisa ali, outra ali, grupos que de fato estão naquele combate, tentando não deixar com que os nossos direitos, os direitos das mulheres que foram conquistados a duras penas, como por exemplo a Lei Maria da Penha, veio a Lei 11.340 do ano de 2006, veio por meio de uma mulher que sofreu muito, que lutou muito para colocar o seu agressor atrás das grades. Malgrado esse agressor tenha ficado preso em regime fechado por 2 anos, esse homem saiu da cadeia, ela ficou definitivamente imobilizada, ela é uma mulher paraplégica, como todos sabem, levou tiros, etc. Então, assim, a luta das mulheres, ela foi travada e nós conquistamos os nossos espaços através de grandes lutas travadas, com derramamento de sangue e com muita dor. Tô mentindo? Não. Fato. Então, vemos que isso acontece. Então, de fato e inegavelmente, nós precisamos continuar lutando para garantir os nossos direitos. Então, finalizando essa pergunta, eu tenho tido uma boa receptividade, sim, graças a Deus, mas é muito difícil. Digo, com relação ao cenário da política, né, que ela está um pouco desacreditada, de que forma que você pensa, fazendo sua parte, para que a política tenha essa credibilidade diante das pessoas, que possam ver de uma forma verdadeira, né? Que, como você falou, que a política ela é uma ferramenta, ela pode ser usada, que não pode, ela é para ser usada em benefício da população, da comunidade, mas não vivemos isso de fato, né? Credibilidade, você falou essa palavra. Como é que faz para resgatar a credibilidade das pessoas na política? Eu acho que é esse o contexto que eu entendi. De fato, eu hoje
Eu sou uma pessoa da sociedade civil comum, que também votei num federal, também votei num distrital, também votei num governador, num senador, e eu tenho fiscalizado as pessoas que eu votei. Eu acredito que a população ela tem que começar a entender o papel fundamental dela como estrutura principal, como ferramenta de fato que é para poder gerar uma boa política. Então ela que coloque ali dentro dos espaços públicos pessoas que têm caráter e que têm de fato projetos voltados para atender a população de forma efetiva. A confiabilidade, ela é adquirida quando você colocou uma pessoa ali, você falando essa questão aí de resgatar esse sentimento das pessoas, credibilidade, confiabilidade, etc. Para você ter isso, olha, é muito difícil. Então você tem que acompanhar aquela pessoa que você elegeu para ser o seu candidato, para entregar o que você espera que seja entregue por essa pessoa, e você fazer um acompanhamento daquelas pessoas e nas próximas eleições entender se aquela pessoa fez um trabalho bom, se não, se entregou o que foi proposto, se não foi, e cobrar. Então, de fato, a credibilidade, ela vai ser reconstruída. Nós estamos num momento de reconstrução. Então, ali, para você resgatar a credibilidade na política, é você ver se, de fato, as pessoas que você colocou nos espaços públicos, se elas têm atendido. E aí você volta a crer. Então, hoje eu tenho buscado os políticos que eu votei e feito as cobranças. Eu falo, olha, eu preciso acreditar, eu preciso confiar. Eu tenho cobrado. E acredito que muitas pessoas têm feito mesmo. Essa cobrança faz com que o trabalho de fiscalização, vamos dizer assim, de um deputado, por exemplo, tem que ser exercido também pela comunidade, pela população. E aí sim nós teremos o resgate de uma boa política e abandonar a política velha. Acredito que a credibilidade das pessoas da política só vai ser resgatada a partir do momento que as pessoas estejam satisfeitas com as pessoas que escolheram para representá-las. E para você que está chegando agora e está curtindo nosso programa aí no programa Conexão, e mais o programa Destaque com a Mira Viana, muito obrigado pelo prestígio da sua audiência. Milena, eu vi quando você explanou, fez essa grande resenha referente à credibilidade da política. Nós estamos aqui na região chamada uns por entorno, outros chamam de região metropolitana de Brasília, onde hoje o Valparaíso de Goiás se encontra com 280 mil pessoas, hoje só temos 80 mil títulos alocados no nosso município. Grande parte desses títulos pertence até a Brasília, ou pessoas que trabalham em Brasília, não se identificaram ou pelo corre-corre resolveram optar pela capital federal, mas mora aqui na região metropolitana. As ações, né, dos governos para essa região, hoje para o estado do Goiás, somos praticamente esquecidos, somos lembrados em época de políticas, que é chamado candidatos paraquedistas, que vêm aqui garampear esses votos, né? A cidade teima em ter, hoje Valparaíso poderia ter 2 representantes como deputado estadual, só tem uma, e olhe lá que nem representa muito bem, porque se enveredou para o resto do estado, ela tem que fazer a base política dela. E te acompanhando aqui, você já chega com know-how de pré-candidata, e se Deus assim permitir que você seja uma deputada distrital, conhecendo muito bem as mazelas da pobreza, da necessidade, da falta de inclusão, da injustiça social. Você é ligada ao Instituto, né, Instituto Mão Solidária, a qual você é madrinha, viveu, presenciou a dificuldade de muitas famílias. Uma coisa eu vou te perguntar, o papel da religião está crescendo muito na política. As igrejas sempre fizeram um papel assistencialista. Aqui na ausência governamental, né, muitos pastores, até no contexto geral, as religiões. Como você vê hoje a importância do envolvimento religioso na política? Bem, essa pergunta eu gosto muito de falar sobre esse assunto, porque a religião, as igrejas, vamos dizer assim, de uma forma geral, elas têm, de fato, um trabalho social muito importante. As igrejas, o trabalho social realizado pelas igrejas tem resgatado famílias, tem trazido esperança e tem resgatado vidas mesmo, de fato. As igrejas, elas resgatam as pessoas do alcoolismo, das drogas, da prostituição, de diversas mazelas que o nosso Estado só não dá conta de resolver. Então a igreja, ela vem como um braço social de extrema importância para um governo, de qualquer estado que seja.
A igreja evangélica, ela recupera mais criminosos do que o presídio, Sim. do que a penitenciária que está abarrotada. Você sabia disso, João? Sim, sabia desses Reeduca, dados. né? Reeduca. A igreja ela tem esse papel social de reeducar, de trazer as pessoas para uma realidade. E eu enxergo com muito bons olhos o trabalho das igrejas e vejo que se faz necessário, João, mais investimentos, mais apoio e entender que de fato a igreja é um braço social e que os espaços das igrejas podem ser e devem ser utilizados de uma forma de melhor aproveitamento para as pessoas da comunidade. Os governos podem usar, sim, os espaços ociosos das igrejas para fazer diversos trabalhos, para desenvolver diversos trabalhos sociais. São estruturas que já estão montadas. Estruturas que já estão montadas, que não vão ter gastos aí extraordinários, que não se faz necessário obras, e sim projetos e pessoas ali para realizar. Então, a igreja ela tem desenvolvido um trabalho extraordinário, mas tem faltado recursos para isso. Hoje eu vejo que no Sol Nascente, por exemplo, uma região Pôr do Sol, uma região muito humilde, muito carente, onde as pessoas passam um mês com uma cesta básica que foi doada por alguém, por um instituto, por exemplo, Mãos Solidárias, que faz também esse trabalho social, que a gente atende ali mais de 1.200 famílias com assistencialismo. Não só com assistencialismo de alimentos em si, mas com oportunidades ali de profissionalização para as mulheres, inserção das crianças ali no contraturno, a música, a arte, ao esporte. Então a gente tem desenvolvido esse trabalho, é um terceiro setor que está aí desenvolvendo esse trabalho. E que também precisa de incentivo e de olhos mais sensíveis do governo. Então, as igrejas, elas estão em várias lideranças de igrejas, têm me procurado e têm me relatado que querem contribuir mais para a sociedade, querem contribuir mais para a comunidade que estão inserida. Como eu estava falando antes, dentro do Sol Nascente existem várias igrejas que têm recebido crianças para cuidar das crianças até de forma voluntária para as mães poderem ir trabalhar. Porque se as mães não têm com quem deixar os seus filhos num ambiente saudável, um ambiente seguro, porque muitas vezes a mãe sai para trabalhar e a criança fica ali dentro com um enteado, com um padrasto, um pai alcoólatra. E a criança passa ali por uma situação de violência, de estupro, abuso sexual, são muitas mazelas. E a mãe tendo aonde deixar o filho para ir trabalhar em paz, com certeza você sabe, Mira, você também é mãe. Então, é outra coisa. Então, ali dentro do Sol Nascente, por exemplo, várias igrejas têm desenvolvido esse trabalho para o Estado, têm recebido as crianças de forma voluntária para que as mães possam ir trabalhar, para as mães não passarem fome, para aquela criança não passar fome. Então, precisa sim, de fato, existir mais políticas públicas para atender, por exemplo, essa situação social que eu estou relatando e incluir as igrejas como um braço forte do governo para também participar da gestão pública, para contribuir mais. Só falta incentivo do governo, só falta investimento. Eu vou abrir um parênteses, essa situação que a gente colocou das igrejas são como as farmácias e drogarias. Elas só viraram ponto de venda. Poderia ser um posto avançado de saúde. A estrutura já está montada e é uma estrutura privada. E o governo não enxerga nunca. As farmácias estão sendo só como desovas de medicamentos. Né? Tem uma estrutura montada, é privada, precisa só de um incentivo. Poderia hoje ter dentro de uma drogaria um clínico geral. Um clínico geral é o paliativo de uma saúde. A pequena indicação para que não sobrecarregue a rede pública que já está tão deficitária, não, Milena? Claro, a rede pública está deficitária. Essa questão, assim, envolve também, acho que com as farmácias, como são privadas, já é uma questão mais de, assim, uma parceria público-privada. Sim. Algo, assim, mais avançado. Que tem que ter uma vontade também da parte do privado, né? Da parte do dono da farmácia, enfim. Envolve questões mais sensíveis, segundo, né, conforme o entendimento. Sim. Mas nada impede que ali próximo
tenha sim um clínico geral custeado pelo governo, ou dentro dos postos de saúde que de fato existem e que estão sem esse atendimento, o efetivo é muito baixo, né? E então ali as pessoas estão indo para os postos de saúde e estão sem atendimento. Estão sem atendimento pelo médico, às vezes não tem nem um enfermeiro. Que o enfermeiro, nossa, tem enfermeiro, João, que, nossa, dá show de bola. Dá show de bola, tem um atendimento impecável, entende ali das doenças, está acostumado a entender o que a população passa, está acostumado com as doenças ali da localidade, do local, ali do contexto social daquelas pessoas, daquela região que de repente ele habita. Então, até o enfermeiro falta. Se o enfermeiro também tivesse um incentivo maior dos enfermeiros, se os enfermeiros fossem valorizados, de fato ali as pessoas não padeceriam por falta de saúde. Então ali dentro dos postos às vezes tem sido encontrado apenas um técnico em saúde e que não tem, infelizmente, ele é técnico apenas, ele não tem a expertise, a habilidade, o conhecimento necessário para ajudar a comunidade. Então, às vezes a questão da farmácia é uma boa ideia, é uma excelente ideia, é um projeto que a se pensar, mas melhor seria que os postos de saúde que são destinados com essa finalidade, de fato, tivessem o efetivo deles ali. Eu te dei essa colocação porque eu já fui proprietário de farmácia há 10 anos na cidade ocidental. Olha aí. Quando a criança passava mal, vai lá no João da farmácia. Olha aí. Eu procuro o João, não ia nem direto no hospital, porque às vezes à noite, a cidade ocidental, a cidade pequena, hoje tem. É porque o farmacêutico faz esse papel. Ele olha, põe a língua pra fora, menino. É a garganta que tá inflamada, É são as amígdalas que estão vermelhas. Olha, já que isso aqui é uma amoxicilina, um animesulite, tá bom? E vai. Como eu sou dentista, né, odontóloga, eu sei fazer essas prescrições aí. É comigo mesmo. É fato. E dentro desse assunto aí, João, eu quero aproveitar para você deixar uma dica de saúde para a família, para a mulher, você como profissional, que dica você passaria que ajudaria ao cuidado? Olha, talvez você se espante com o que eu vou dizer. A minha dica é: tenha felicidade. Viva em paz, viva em harmonia, viva um dia de cada vez. Tenha esperança. Acredito que a felicidade, o amor, esses sentimentos, eles trazem saúde às pessoas. E a dica de saúde é essa, é sanidade mental neste momento tão difícil que nós estamos passando. E mais amor e respeito e tolerância para com o próximo, dentro da sua casa. Essa é uma dica de saúde mental, é uma dica de saúde importantíssima. E olha, saúde está relacionada com certeza a coisas da natureza. Então, se você quer ter saúde, fazer uma boa caminhada, você estar ao ar livre ali, respirando ali um ar saudável da natureza, e viver em família é algo prazeroso também, e beber água, muita água, sempre buscar alimentos saudáveis. Já respondeu a próxima pergunta que eu ia fazer. Frutas ali, legumes. Muito bom, muito bom. Eu ia perguntar para você o que você mais aprecia. Eu andei observando, eu não sei se você gosta mais de cozinhar, ou se você gosta mais da natureza ou de esporte. Olha, eita, eu gosto de tudo. Eu não sou boa cozinheira não, vou te contar a verdade. Eu cozinhar, eu sou meio defasada, eu não tive eu pulei essa lição. Cozinhar não é comigo não, eu gosto mais de fazer limpeza da casa. Se é uma atividade dentro de casa, eu gosto mais de fazer a limpeza. Cozinhar não é o meu forte. Minha comida é ruim, viu, Miriam? Não vou nem chamar pra comer, você não vai gostar muito não. Mas, assim, eu gosto muito de ter momentos de lazer dentro da natureza, vamos dizer assim, ambiente da natureza. Esportes eu gosto muito também, eu adoro fazer corrida, eu gosto de musculação, gosto ali de pular corda, eu faço exercícios, assim, gosto muito de fazer exercícios ao ar livre. Exercício, atividade física é saúde, né, gente? Então, não podemos deixar a atividade física de lado. É algo importante, inclusive, para nossa sanidade mental. Com certeza. Viu? Tá? Para a saúde, a nossa saúde mental, ali, o nosso psicológico, ele está muito ligado também às coisas que nós comemos, com atividade física, com a liberação de hormônios que fazem com que as pessoas sintam prazer, paz, ânimo. Então isso está muito ligado à atividade física. Atividade física é muito importante. Alimentação. E alimentação é isso mesmo. É mais ou menos isso, Miriam. Eu gosto mais de uma rede para dormir, para relaxar. Show. Mas a atividade física não tem jeito, nós temos que praticar. Milena, voltando novamente à nossa região aqui metropolitana, essas regiões são muito carentes, necessitam muito do braço forte de Brasília, né?
como eu te falei, somos um pouco largados, né? Ou se não for, esquecidos. As políticas aqui sociais são políticas ainda pouco primárias, né? Não são políticas levadas um pouco mais a sério, com tantas pessoas necessitadas, principalmente a gente está falando aqui de Valparaíso de Goiás, onde claro. temos bairros aqui gritantes, vista a olho nu é coisa inacreditável, falar quase ficaria uma fantasia, presenciar, você vai acompanhar esse filme de horror, eu te falo que eu fiz diversas campanhas políticas, e só quem sabe onde tem buraco é quem anda a pé. Basta só andar de carro, o pneu de carro está lá para isso, seu para-choque. Né? Como que você hoje, você como pré-candidata a deputado distrital, como que você vê essa política de um fortalecimento melhor das ações sociais de Brasília, chegar com mãos mais fortes na nossa região? Bem, o que eu entendo? Isso tem que ter um acordo, né, de Sim. fato, entre os governos. Semana passada, inclusive, eu tive a oportunidade de estar com o governador Caiado e conversar um pouco com ele a respeito, inclusive, de políticas públicas que poderiam acontecer parcerias dentro do governo do Distrito Federal e dentro do governo do estado do Goiás, ali, mas de repente ali é uma falta de entendimento, de consenso ali entre os governos. Então, eu acredito que os governos tinham que se unir, porque são regiões muito próximas, né? Já providenciar aí uma reforma na malha viária, que é muito importante, de extrema necessidade. Vemos que as pessoas da região metropolitana trabalham no Distrito Federal. O Valparaíso do Goiás, por exemplo, existem, como eu falei, que vocês têm uma quantidade de 280 mil pessoas e títulos de eleitores tem 80 mil que apenas que fica dentro, de fato, do Goiás. Então, vejo que as pessoas vão trabalhar no Distrito Federal. Aqui acaba sendo uma região dormitória. Então, o governo do Distrito Federal precisa, sim, enxergar com sensibilidade o entorno, né, a região metropolitana do Distrito Federal, porque é, de fato, quem tem trazido aí, alimentado o DF, quem é a força de trabalho do DF está na região metropolitana. Então, primeiramente, fazer políticas públicas que façam uma reforma na malha viária, trate melhor os trabalhadores que saem daqui das regiões e vão para o DF trabalhar. Sim, sim. Então, as pessoas precisam do melhor tratamento. Então, de fato, é importante, eu enxergo com bons olhos, acho que uma parceria entre os governos seria interessantíssima, não sei se está ocorrendo, acredito que não, mas... Você teve um Caiado que dia? Na semana passada. Semana passada. Os dois, primeiramente, precisam parar de brigar, né? Eles precisam se entender, né? Para que essa política realmente possa acontecer. Sim, por isso eu falo que acho que precisa, acho não, eu tenho certeza necessário, que precisa, que é necessário um melhor entendimento, uma melhor convivência entre os governos. Estou falando entre o governo, às vezes eu tenho divergência com você, você tem divergência comigo, mas nós estamos nos nossos cargos de relevância não para defender os nossos interesses pessoais, nós não podemos deixar questões pessoais de foro íntimo atrapalhar no desenvolvimento de uma cidade inteira. Nós não podemos deixar isso acontecer, isso é inaceitável. Acredito que os sentimentos de foro pessoal devem ser afastados nesse momento e um trabalho tem que ser desenvolvido em prol da população, em prol das pessoas e pensar de fato nas pessoas, na comunidade que anda a pé, de sapato, que pega buraco, que toma banho de lama porque está na parada de ônibus esperando o ônibus passar 3 horas ali, né? E trabalhar por essas pessoas. Essas pessoas, sim, são as pessoas esquecidas da sociedade, que precisam, de fato, merecem um olhar sensível dos nossos governos. Eu digo nossos governos, que eu estou falando tanto do DF quanto do Goiás. Então precisa de uma melhor conversa aí, de um apoio mútuo, para que essas cidades que têm uma proximidade tão forte tenham um trabalho também de políticas públicas para ambos. Porque quando você faz essa colocação, e foi belíssima, parabéns, quando a gente fala um exemplo dos autistas, né? Temos a Moab, tem a Moab de Valparaíso, tem a Moab do Distrito Federal. Aqui em Santa Maria tem a ecoterapia, que já é um custo altíssimo, não é qualquer, infelizmente é uma coisa até meio desagradável de falar, qualquer pai de autista que pode segurar a barra de um autista. Esse rapaz que eu estou falando aqui contigo, que é o Marcelo Sorriso, graças a Deus as condições financeiras favorecem,
para que ele leve até Santa Maria, e aqui no Valparaíso só tem a sede, só tem um lote. Então, quantos autistas, e aqui tem mesmo, é fato, é relatado, de crianças em casa. Então, a gente vê essa disparidade tão perto, tão longe. Né? Brasília tem essa estrutura, o Goiás não tem essa estrutura. E as pessoas daqui não conseguem ter acesso a essa estrutura do Distrito Federal. É verdade. Né? E eu sei que isso passa pela mão da política, você sabe muito bem disso. Claro. Você vai ter o privilégio, a sensação, a emoção de se sentir Vamos lutar por isso. Né? Vamos incluir isso nos nossos projetos. Para ser representante. E lutar por essas famílias, de pais, de autistas, e que de fato não tem. Ou o governo do Goiás também precisa copiar o modelo do DF e fazer algo igual aqui. Né? Vamos cobrar aqui os nossos representantes aqui do Goiás. Porque já tem o modelo do DF. Se faz necessário que tenha para atender a população aqui, de fato. E tem um acordo entre os governos para que ambos atendam tanto pessoas do Distrito Federal quanto pessoas do Goiás. É importante porque as pessoas, o povo se cruza o tempo inteiro. Como eu falei, a força de trabalho do Distrito Federal é representada pela região metropolitana aqui do Goiás. Muito bom. Miriam? Estamos vendo aqui, o papo tá tão bom, tá tão gostoso, né? Uma companhia ótima, um papo muito bom, muito esclarecedor. Mas antes de finalizarmos, eu gostaria de fazer umas perguntinhas, pode ser as respostas bem rápidas, né? Só para a gente descontrair aqui um pouquinho. Eu gostaria que você me falasse, me contasse assim os melhores 3 fatos da sua vida. Os melhores 3 fatos da minha vida. Bom, o primeiro melhor fato da minha vida foi conseguir ter saúde. Eu, com 12 anos de idade, eu tive uma doença muito grave, eu tive uma paralisia facial aos 12 anos e fiquei muito doente. E fui curada, graças a Deus, passei por fisioterapia. Eu tive, por conta da tireoide, que eu já não tinha mais, por conta do problema de saúde, a minha gravidez foi algo que me deixou acamada depois, eu tive crises hormonais, então isso foi um fato de grande relevância, porque eu realmente fiquei muito doente nos últimos meses da gravidez, por ser uma gravidez de risco, e em seguida que eu tive esse problema de saúde, mais um problema de saúde, sempre está muito ligado à saúde, às minhas tristezas, vamos dizer assim, graças a Deus. E vamos ver um terceiro fato, acredito que não vai acontecer, é ter os sonhos da minha vida interrompido, isso sim me traria grande tristeza. Acredito que quando eu, você, alguém tem os sonhos interrompidos, seus sonhos, as suas vidas interrompidos, é algo que realmente causa tristeza, depressão e angústia para as pessoas. E graças a Deus eu não tenho experimentado isso, mas se isso me acontecesse, então não tenho uma terceira coisa muito ruim para te contar. Bom, graças a Deus são só essas. Então, é isso, Miriam. E desses fatos todos, algum deles, se você pudesse voltar ao tempo, você voltaria para qual e o que você mudaria? Bom, desses fatos que eu relatei? Sim. O que eu mudaria? Olha, doença, infelizmente, elas vieram, né? Não é algo que eu participei para que acontecesse, né? Vamos dizer assim. Então, desses fatos, eu realmente não tenho como mudar. Mas eu posso te falar de uma outra coisa que eu gostaria de repente, voltar atrás. Sim. Como eu gosto muito de cuidar das pessoas e, de fato, eu tenho conseguido desenvolver esse trabalho através das minhas profissões, como dentista, como advogada, como gestora pública, no passado, eu me perguntava, poxa, eu gosto tanto de cuidar das pessoas e eu acho que eu queria ser médica. Aí, se eu voltasse no tempo, eu gostaria de cuidar mais das pessoas. Mais ainda, acho que do corpo humano inteiro. E de uma forma com mais conhecimento. Então, fica aí o abraço, carinho aos meus amigos médicos, que eu tenho muita admiração, acho importantíssimo o trabalho que essa classe, né, realiza aí de forma tão belíssima, cuidando das pessoas. Então era um desejo aí que, de repente, se eu voltasse lá atrás e entendesse o amor que eu tenho pela vida das pessoas, eu acho que eu teria me dedicado a essa profissão. Legal. Então é algo que eu, de repente, mudaria. Sempre voltado a pessoas, né? O amor. Olha, pois é algo meu. Eu acho que já vai até... Acho que a pergunta que eu vou fazer aqui, você já até respondeu. O que te motiva a acordar todos os dias? O que me motiva? Olha, acordar todos os dias são os meus sonhos.
São os meus sonhos. Os meus sonhos que não podem ser paralisados por qualquer adversidade que me aconteça no dia anterior, ou por um problema grande, por uma tribulação. Então, os meus sonhos que me motivam a não desistir. Então, hoje você se vê uma pessoa realizada, cumprindo o seu propósito, sua missão, o seu chamado? Sim, eu me sinto uma pessoa realizada, sim, graças a Deus. E acredito que a política, ela vem para a minha vida como uma missão de vida e como mais um dos propósitos que Deus tem para a minha vida e que eu vou ser usada como ferramenta importante para ser um socorro e para ajudar as pessoas que mais precisam. E se você se ausentasse da Terra hoje, que mensagem você deixaria para o mundo? Eita, é difícil, hein? A produção tá rindo aí, porque são tanto... Nossa, o que eu vou falar? Gente, eu falo tanto, resumir assim tão básico, eu não sei se eu vou saber. Bom, vamos lá, vou tentar aqui. Olha, o que eu deixaria de frase? Que mensagem você deixaria? Olha, eu deixo o aprendizado, algo que você... façam isso. Bom, o que eu deixaria para as pessoas é algo que talvez não vai ser tão misterioso, vamos dizer assim, algo simples, mas respeite as pessoas. Eu acho que é algo muito simples, mas que eu vejo que falta dentro das comunidades, da sociedade. Respeitar as pessoas, independentemente da classe social, da cor da pele, da idade, do que a pessoa faz ou fez na vida. O respeito é muito importante. É muito importante. Eu vejo que falta isso nas pessoas. Muito bom. É o que eu deixaria aí, essa mensagem. Eu gostei muito de conhecer a sua história. Eu sei que todos também, né, gostaram de conhecer um pouquinho desses fatos ocorridos, acontecidos, né, João Santos? Muito interessante. E de já queremos agradecer sua presença, por ter aceito o nosso convite, né? E que venha mais vezes. Você perguntou né? qual a mensagem que ela deixaria da Terra, a música da Elis Regina, Alô, Alô, Marciano, né? Então, eu acho que chega o Milena. Parabéns, viu? Parabéns por ter te conhecido melhor, você ter vindo aqui na bancada do nosso programa. Tá? Um programa que cresce a cada dia pela credibilidade jornalística, pela forma que está sendo feito. A tribuna da verdade. Da verdade, eu já fui com a irmã sua em rádio, eu tive o privilégio de trabalhar em rádio, eu sei a dinâmica que é trabalhar no microfone de rádio. É muito bacana que você usa a voz para ver, para falar, para enxergar, para gritar, né? E para acalmar tantas pessoas que talvez te ouçam todos os dias, né? Aquilo é uma companhia, sintoniza no rádio. E eu vejo que você tem caminho, não tem uma rota. Que é a coisa mais importante, a gente tem uma caminhada, não rotas. Rotas são atalhos. Obrigada, né? amém. Então eu quero que você continue na sua caminhada, eu te desejo toda boa sorte. Demonstra ser uma mulher jovem, mas uma mulher com responsabilidade, coerência, sabe o que está fazendo, sabe o que está falando, já tem sua missão. Quando chegar lá, o que você possa mudar, né? Isso é muito importante. Te agradeço muito, as portas da nossa estrutura estão à sua disposição. Tá? Eu creio que muitos eleitores que aqui acompanharam o nosso programa acompanharam atentamente, vão acompanhar porque essa live ela vai replicar, né? Ela vai chegar com muitas pessoas e dependendo do nosso apoio, nossa força, o programa Conexão e o Destaque Mais da Miriam Viana está com as portas abertas. Olha, muito obrigada, fiquei muito feliz em participar aqui dessa edição especial. Foi muito bom conversar com vocês, minha querida Miriam, meu querido João Santos. Obrigada pelo convite. Deixo um abraço aos amigos aqui que nos acompanham. Que Deus abençoe a todos. Obrigada pela oportunidade de me escutar um pouco e me conhecer. Foi maravilhoso. E se você posso falar aqui minhas redes sociais? Pode. E se você que está em casa quiser conhecer um pouco mais sobre mim e acompanhar o meu trabalho, me siga aí no Instagram. Meu Instagram é o @Milena Câmara Oficial e o Facebook é o Milena Câmara. Eu recebo mensagens ali via inbox diariamente e todas eu mesma respondo. Então, se você quiser mandar uma mensagem para mim, eu vou te responder aí com todo carinho e com agilidade. Também não demoro muito para responder, não. Tá bom? Obrigada, foi um prazer. Desejo sucesso aqui para o seu programa. Muito que vocês continuem aqui, essas pessoas abençoadas, aqui comprometidas para entregar um trabalho de relevância
para a comunidade aqui do Valparaíso, que de fato se beneficia muito aqui com esta tribuna aqui, que eu já apelidei de Tribuna da Verdade. É isso mesmo. Né, gente? Então, muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês hoje. Que Deus abençoe. Obrigada pela essa oportunidade. Vou estar aí esperando aí vocês me acompanharem nas redes sociais. Obrigada. Mesmo. Queremos agradecer também a todos que ficaram conosco aí esse tempo, né? Um abraço aí, tem pessoas de Planaltina, tem pessoas aí do DF que estão nos ouvindo, nos acompanhando. Que Deus venha abençoar cada um de vocês. Ô Miriam, parabéns. E vocês acompanham o programa da Miriam, né? Destaque Mais, aqui na programação da Foco TV. Sejam muito bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Strong.